querer ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E aí pessoal, no vídeo de hoje do canal, lógico, pré-jogo aí de São Paulo Fluminense, provável escalação e tudo do nosso tricolor paulista. E que história é essa? A briga de início de São Paulo de novo? E mais, dívida sendo paga e mais análise e opinião. Então, vamos embora pro vídeo. Neste sábado, abrindo a 36ª e antepenúltima rodada do Brasileirão, 4h30 da tarde no Maracanã. E olha, Glaucia, não faltam problemas no tricolor paulista para essa partida. A lista de desfalques é gigantesca. Já tinham vários jogadores no departamento médico. O Diego Costa, que não joga desde a final da Sul-Americana, Miranda, Alisson, Igor Vinícius, Nicão, Arboleda, que mesmo recuperado foi liberado para a seleção do Equador, os garotos Moreira e Caio, que passaram por cirurgia, e hoje mais 2 desfalques. O Éder, atacante, teve um trauma no joelho no treino, fora. E o Andrés Colorado ontem sofreu uma lesão, hoje foi constatada uma contratura na coxa direita, também fora. É brincadeira, Além disso, né? O Rodrigo Nestor está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Mais de um time, Glaucia, fora da partida contra o Fluminense. E o Rogério precisando de pontos para manter o São Paulo na zona de classificação para a Conmebol Libertadores. O que a gente conseguiu captar do treino aqui foi que o Igor Gomes trabalhou no time titular ao lado do Pablo Maia e do Patrick no meio de campo. E que a dupla de ataque será Luciano e Caleri. Na zaga, se jogar do 3-5-2, o Reinaldo deve continuar improvisado pelo lado direito e o Rafinha de zagueiro pela direita. Se optar por um 4-4-2, aí o Reinaldo volta para a lateral esquerda, o Rafinha na lateral direita e pode dar Thales Costa o galopo no meio de campo, o time jogando com 4 jogadores neste setor. Vamos aguardar até 1 hora antes da partida, mas a situação é complicada. Ah, tem uma notícia boa. Como sempre. O Gabriel Neves, depois de 11 partidas, treinou ontem, treinou hoje, foi relacionado, deve ficar no banco de reservas e ser utilizado no decorrer do jogo. Para fechar, Glaucio, o São Paulo tenta pontos contra o Fluminense, mas torce para tropeços de América Mineiro contra o Red Bull Bragantino em Bragança, de Fortaleza contra Atlético Goianiense em Fortaleza, e para correr tudo bem, um empatezinho Atlético Mineiro e Botafogo Aí seria sim. ótimo para o tricolor. Aí Porque sim. o Reinaldo tem um contrato vencendo, pede 2 anos, o clube quer renovar por um só e aí tá o entrave. Mas já tem outros clubes de olho nele. Você renovaria o contrato do Reinaldo por 2 anos? Não. E eu acho que o Reinaldo, se ficar no São Paulo, é um jogador que vai ter sua utilidade na temporada. Eu não acho o Reinaldo uma tragédia. Eu acho o Reinaldo muito ruim na marcação. Eu acho que no apoio ele ajuda, como o Bu falou, ele é um bom cobrador de pênaltis, ele tem um índice de aproveitamento altíssimo. Então ele pode ser um jogador útil. A questão é quanto ele pede e por quanto tempo ele quer ter o contrato renovado. O Bubu não concorda comigo, São Paulo tem o Wellington, um jogador da base. E a história do São Paulo é muito feita do desenvolvimento de jogadores. A situação do São Paulo financeira é muito difícil, né? Então o São Paulo precisa pensar muito bem onde ele vai colocar o seu dinheiro. O que o São Paulo quer da próxima temporada? Ah, o São Paulo quer ser campeão de alguma coisa importante. Cai na real. Só se acontecer uma coisa muito atípica. O São Não dá Paulo para o São Paulo ser campeão na de temporada alguma coisa que vem? importante? Não. Esse elenco Mas esse ano chegou na final da É um elenco bem Sul-Americana. trabalhado, tem jogadores que podem crescer. A gente falou aqui já Quais? de os jogadores formados em Cotia. O Perfeito, Rodrigo concordo. Nestor é um bom jogador. Concordo. O Pablo Maia é um bom jogador. Concordo. Deve ser vendido. Como assim deve ser vendido? Deve ser vendido. Paulo Maia deve ser vendido, o Como Léo assim? deve ser Léo, vendido. o Wellington, lateral O esquerdo, Rafinha deve o jogador sair, pode se- o pode Éder se sair. desenvolver. São Paulo vai passar por uma reformulação. Eu Miranda acho o elenco do também. São O Paulo. Léo é o melhor zagueiro do São Paulo. Tá jogando mal, caiu de produção nos últimos jogos. Não, acho que tá jogando mal. Depois falar que ele ia ser vendido, caiu de produção. Vou te falar, para jogar do lado esquerdo, tendo que cobrir o lateral o tempo inteiro, sem um volante de marcação na frente, com a melhor saída de bola da equipe, com a melhor chegada à frente na construção de jogo ali. Desculpa, o Léo hoje joga muito mais do que o Miranda. Ele foi Pra fazer um exemplo. O Léo foi expulso em um jogo tolo aí, né? Recente, né? Complicou a vida. Você quer que eu faça a lista de erros de jogadores? Só Não, pra fazer a lista tô dando um exemplo do recente. Reinaldo Vai nessa ser defesa. enorme. Não, o Léo vinha bem. Mas a lista é enorme. Quando O São Paulo não pintou ganhou a nada. proposta, ele começou a jogar mal. Caiu de produção. É um jogo perigoso pro Fluminense. É um jogo que tem um certo perigo pro São Paulo, porque o jogo pode desandar, dependendo de como a coisa for. Né, pro São Paulo, toma gol ali, o Fluminense tem um volume de jogo ofensivo muito interessante e o São Paulo muitas vezes é vulnerável na marcação. O Bubu perguntou agora há pouco, quem vai jogar na direita?
Né? Tem ali um problema, o São Paulo para resolver, os volantes não pegam. Não tem Igor Vinícius, não tem o Moreira, não sei se vai repetir o Reinaldo. O Igor Gomes jogou por ali, perdeu espaço. O São Paulo tem uma dezena de desfalques para a partida. Uma dezena. Guilherme, Gabriel Neves volta. Vai ficar à disposição, acho que não começa jogando. Então o São Paulo vai depender muito de acertar essa marcação na frente, porque quando o São Paulo recua, quase sempre o São Paulo sucumbe. No jogo contra o Atlético, por exemplo, o Rogério, por exemplo, não pode jogar no contra-ataque porque ele não tem um atacante de velocidade para puxar o contra-ataque, né? O elenco do São Paulo não tem um jogador de velocidade. Deve ser o único campeonato, no Campeonato Brasileiro inteiro, deve ser o único time que não tem um jogador de velocidade para puxar o contra-ataque. Até time que vai ser rebaixado tem. Né? Mas tudo bem. O bem montado elenco do São Paulo. Então, o Rogério é obrigado a jogar de uma forma, o que facilita para o Diniz. Ele não tem alternativas, ele tem alternativas de como jogar dentro de uma ideia. Ele pode jogar com linha de 4, com linha de 5, ele pode mudar, mas ele tem que marcar em cima. Se o time do Diniz acertar a saída de bola, é complicado. Se o São Paulo acertar a marcação em cima, que às vezes acerta até contra times que sabem fazer, o jogo pode ficar interessante pro São Paulo. Eu não tenho essa certeza do que vai acontecer. Eu tenho certeza que ele vai ter um jogo, quando a gente fala de emoções, chances de gol. Um jogo bom de assistir. Mas ó, eu já achava... Hora de falar sobre essa história de Abílio Diniz e o São Paulo. É um namoro bem antigo. O tricolor adoraria contar com a ajuda e o investimento do dono da rede Carrefour, o cara cujo patrimônio está estimado em 15 bilhões de reais. E a novidade se dá porque o Abílio Diniz esteve no treino do São Paulo no CT da Barra Funda e o próprio presidente do tricolor, Júlio Casares, fez questão de registrar a presença do amigo, com vídeos e fotos. É legal destacar o que estava escrito na legenda do texto, abre aspas. Com muita satisfação recebemos hoje a visita do empresário são paulino Abílio Diniz, que nos ajuda no trabalho de reconstrução do São Paulo. Júlio completa escrevendo: falamos do presente e do planejamento para 2023. Seguimos cada vez mais juntos pelo São Paulo. O que chamou bastante atenção de torcedores do tricolor é que o Júlio chega a descrever a presença do Abílio por conta de uma ajuda na construção do São Paulo, ou na reconstrução, como citou no texto o presidente do tricolor. Mas calma, pessoal, o Abílio ainda não está colocando dinheiro e nem parece ser esse o perfil. Recentemente, em uma entrevista ao Flow, o próprio Abílio já havia dito que é radicalmente contrário ao investimento desse jeito. Ele tem feito exigências para que o São Paulo se torne um clube profissional, uma SAF. E tem entre seus apoiadores o próprio presidente Júlio Casares. O que essa visita pode garantir? Talvez a participação em algum outro processo, mas se eu fosse torcedor do São Paulo, não ficaria muito esperançoso. Só para completar sobre o tricolor, contar que Thiago Volpe, ex-goleiro do São Paulo, também esteve no CT nessa quinta-feira. Ele está de férias depois do vice-campeonato no futebol mexicano. Vestindo a camisa do Toluca, ele perdeu a final para o Pachuca no placar agregado de 8-2. 56 tem 51, faltam 5 pontos. Isso. Não é mole, né? Não. Tirar 5 pontos nesses jogos que tem pela frente, certo, Arnaldo? Certo, são 3 jogos complicados. Mas o São Paulo está em 8º, certo? Sim. Quem vai ultrapassar o São Paulo? Fortaleza. Tem 2 jogos em casa. O Fortaleza ameaça mais que o América, porque a tabela do Fortaleza é mais tranquila. Você mesmo falou, quem vai fazer 6 pontos primeiro? Quem fizer 6 pontos primeiro, né? O Fortaleza tem 6 pontos para fazer. O Atlético O São Paulo já fez 1. Tudo bem, mas o Fortaleza tem Atlético Goianiense e Bragantino para fazer 6 pontos nas 2 próximas rodadas antes de jogar com o Santos na última. Com mais vitórias. E pega 3 times que estão meio... É muito provável que na última rodada o Fortaleza entre com 54 pontos, né? Jogando contra o Santos fora de casa. O América eu acho mais difícil, porque a tabela do América é mais complexa mesmo. O América faz 2 jogos fora, assim como o São Paulo. É isso, mas tá desenhado assim há umas 6, 7 rodadas, né? Mais ou menos é esse o cálculo. Eu já estou fazendo conta 6, 7 rodadas. Né? Falar algo que soa como música no seu ouvido. O empate no Maracanã não é um resultado ruim? Não, não é. Claro que não. Não é ruim mesmo. O Fluminense é um dos melhores mandantes do campeonato. O empate já garante que o São Paulo não perca a posição para o Fortaleza. Ele só poderia perder para o América nessa rodada. Mesmo se o Fortaleza vencer. Mesmo se o Fortaleza vencer. Então você aí fica a 2 rodadas ainda na frente. E a 2 rodadas, um vai fazer um jogo em casa e outro jogo fora. Faltando 3, tem gente que vai fazer 2 em casa. É o caso do Fortaleza, sobretudo nessa briga, e do Atlético Mineiro. É que nessa briga aí já tem esse desenho há algum tempo. Alguns foram... O Santos e o Botafogo perderam alguns jogos cruciais que os distanciaram da briga real, né? O Botafogo perdeu para o Cuiabá em casa, o Santos perdeu algumas partidas e agora está com 46 só. Mas é mais ou menos a briga há algum tempo. As novidades foram a queda do Atlético Paranaense, que abriu uma possibilidade do 6º lugar, mas o Atlético ganhou o jogo do Goiás. Se não tivesse vencido, estaria lá embaixo, estaria complicadíssimo. Mas nessa briga tem 2 vagas que 2 times têm obrigação de levar. Pelo investimento, pelo tamanho
Atlético Mineiro e São Paulo. O empate Sim, contra o Galo e o que vem por aí. Mas assim, né, assim como o Atlético Mineiro, mesmo com a campanha ruim, ele não é um adversário do nível do Atlético Goianiense, do Juventude, do Coritiba, dos times que o São Paulo vem enfrentando. Não dá para analisar o Campeonato Brasileiro só com a partida anterior. Se você analisar o Campeonato Brasileiro que o São Paulo vem fazendo, nas últimas 10 partidas, o São Paulo perdeu só uma para o Botafogo, aquele pênalti no final. Ou seja, há 10 rodadas, quando ainda estava disputando o título sul-americano, o São Paulo não tinha a menor perspectiva de chegar entre os 8 primeiros. É uma campanha de recuperação, sim, também. O Rogério até falou, nenhum time ganhou 4 partidas seguidas no campeonato. Eu fui ver e tal, de fato, muito difícil. Poucos momentos. Talvez o Palmeiras e o Flamengo. São Paulo vinha de 3 vitórias, empatou com o Atlético em casa. Do jeito que foi o jogo, foi porque a vitória estava nas mãos. Você falou, mas imaginar que o São Paulo fosse manter a toada de não tropeçar em todas as rodadas era um pouco demais, né? Então era um jogo que, antes do jogo, a Maria falava, se ganhar, perfeito, mas o empate não pode ser desprezado. Só que pelas circunstâncias, quando o São Paulo tomou o gol de pênalti do Galo, se buscar o empate tá ok. Só que virou e aí aconteceu o que tem acontecido. É a marca do campeonato. Se você pegar a tabela aqui, não tem todas as colunas. A campanha do São Paulo nesse campeonato, ela é extremamente regular, né? O time só perdeu menos que Palmeiras e Internacional, nos 2 primeiros. Até o Flamengo. O Flamengo perdeu mais. Então, é difícil. O São Paulo perdeu pouco nesse campeonato, é difícil ser batido. Então perdeu pouco. Empatou demais. Nesse campeonato, só menos que os 2. O saldo de gols do São Paulo, olha lá, é um saldo de G4, 12. 12 gols a favor. Então, assim, o São Paulo, nesse campeonato, ele não tomou bordoada de ninguém. Entendeu? Ele não tomou amasso. Flamengo na segunda rodada, 3-1. Os 2 jogos contra o Flamengo, do jeito. 2-0 e 3-1. O primeiro foi o 2-0, só saiu na última bola do Gabigol, lá quando estava 8-1. Aquele jogo não foi. Talvez esse jogo do Flamengo, 3-1, sendo que até o segundo gol do Isla, aos 20 e tantos do segundo tempo, estava 1-1 parelho. O São Paulo estava melhor. Então o São Paulo não foi. Ninguém se impôs ao São Paulo nesse campeonato. Corinthians tomou goleado, né? Santos tomou goleado, Fluminense tomou goleado. Não teve momento em que o São Paulo... Agora, o São Paulo em nenhum momento também se impôs de um jeito, com vitórias e tal. Para mim é muito fácil analisar agora o brasileiro do São Paulo com essa marca de ter sido o time que talvez tenha desperdiçado mais pontos ganhos depois de sair à frente do marcador. Não teve outro com essa característica, né, de ter jogos à mão com vantagem até os 25, 30 do segundo tempo e permitir empates, né? Ou uma virada, no caso do Palmeiras e São Paulo no Morumbi. 8 vezes isso aconteceu. Em 8 situações, foi o que o Massini ficou espantoso. Com 8 jogos em vantagem clara até a parte final das partidas, 24 pontos viraram 7. 24-7 é muita diferença. Nessas partidas, o São Paulo conseguiu o mais difícil, estar em vantagem até a parte final da partida e não conseguiu manter o resultado. Massini, nas últimas também, você ter o recorde de jogadores fora nos momentos decisivos da temporada. São Paulo tem contra o Fluminense 12 desfalques. Nenhum time do Brasil tem tantos desfalques. Aí você... Bem-vindo ao São Paulo, e o técnico nisso? O técnico nisso tem que conviver com isso e achar soluções com 12 desfalques. A média do São Paulo de desfalques no Brasil foi 10 desfalques. Não é qualquer coisa. A média, 9, 10. Ninguém teve isso. Você tem razão quando você fala isso. Sim. O Abel Ferreira não teve, o Vitor Pereira não teve uma vez só, o Dorival não teve. Não, aliás, era uma questão do Flamengo, né? Com o Paulo Souza. 10 no departamento médico. Né? Então, de fato, não fosse um elenco bom e um técnico com boas soluções para cada jogo, e ele tem, esse é um ponto positivo na carreira dele. Um técnico que encontra soluções para cada partida, mesmo com menos 10. Ele consegue e vai conseguir. O time vai entrar contra o Fluminense, vai entrar bem. Isso é o diagnóstico de quem viu todos os jogos da temporada. Agora, e o durante? O durante são os outros 500. Talvez o São Paulo tenha entrado mal escalado, mal preparado, contra Palmeiras, jogo de volta, que é quase um segundo tempo. Deu vale. Del Valle não é como o nosso colega avisou, se o São Paulo tivesse feito simples. Não, para ganhar Del Valle, o São Paulo tinha que ter jogado pra caramba. Se jogasse mais ou menos, não ia ganhar. Não jogou nada, perdeu
O Del Valle é um ótimo time. Muito bem, é um time coletivamente muito bom. Ou você joga bem ou você não ganha. O São Paulo não jogou nada. Mal escalado, mal substituído, tudo. Mas a marca do brasileiro, que é essa maratona de jogos, foi começar bem praticamente todos os jogos, mesmo com 10 desfalques, 12, 8, 6, 5, e terminar mal. Terminar pior que começou o jogo. Essa é uma marca do trabalho. Esse está no conselho de classe. Nós começamos bem todos os jogos. Chega 25 do segundo tempo, nós caímos e o resultado não vem. E eu não acho que cai fisicamente. Também cai. Mas não é... Também cai. Mas como todos caem, né? Todos têm que fazer as suas trocas. A gente comparou com o Palmeiras. O Abel Ferreira tem que tirar os principais jogadores do time em vários jogos. Pô, vai tirar o Dudu, vai tirar o Rony, vai tirar o Scarpa. Tem uma hora que você tem que tirar, porque os caras não aguentam mais. Naquela oportunidade, o Rogério fez um time misto porque ele priorizava as Copas. Aquele jogo foi o jogo depois da classificação contra o Palmeiras na Copa do Brasil. O jogo da disputa de pênaltis. E ele poupou vários jogadores. Ele não tinha lateral esquerdo, é curioso. E colocou o menino Patrick, você lembra? O cara jogou 15 minutos. Saiu com 20 minutos. O time começou muito mal. E aí teve a contusão do Jandrei. Você lembra tudo isso? Contusão, hein? Contusão do Jandrei, vamos lembrar. O São Paulo estava perdendo, o Jandrei machucado, o Patrick com 15 minutos ele tirou o Patrick e o Jandrei colocou o Wellington, que era titular na época, o Reinaldo estava machucado, e o Thiago Couto. Aquele time foi o seguinte, saca só a escalação. Jandrei, depois Thiago Couto, hoje vai ser o Felipe Alves, certo? Sim. Rafinha, deve ser ele. Diego Costa, não será, deve ser o Ferrarese. Léo, deve ser o Léo. E o Wellington, a partir dos 15 minutos do primeiro tempo, bem possível. Aí o meio de campo, que teria que mudar desta vez pela ausência do Nestor, teve Pablo Maia, Thales e Igor Gomes. E o ataque teve Luciano, Éder, porque o Caleri foi poupado, e Patrick. Então, se você for pegar e trocar Diego Costa por Ferrarese, tem o time aí. Éder por Caleri, você tem um time que jogou contra o Fluminense. Aquele time virou o jogo contra o Fluminense, jogou bem contra o Fluminense e tomou um gol de empate, tal, depois das trocas do Manuel de cabeça, numa jogada que não é nem a jogada característica do Fluminense, né? Numa bola parada no cruzamento, o Manuel empatou 2-2. Esse é um time possível e que conseguiu. O Ganso não conseguiu jogar bem contra o São Paulo. O Cano não conseguiu jogar bem contra o São Paulo. O Arias não conseguiu jogar bem contra o São Paulo. Com esse time, o São Paulo enfrentou. Eu não estou nem colocando aí a possibilidade. O Galo, que poderia entrar, o outro poderia entrar. O time do Morumbi contra o Fluminense, trocando o centroavante e o zagueiro, ele pode ser repetido. Não mas seria para mim uma surpresa. Oi? Tem o Nestor. O Nestor não jogou. O meio de campo foi. Mas você acha que vai ser o Thales, Igor Gomes e Pablo? Qual seria a outra opção? Galopo. Poderia ser o Galopo no lugar dos dois. Poderia ser no lugar dos dois, mas estou dizendo que esse meio de campo jogou bem. Aliás, o Thales fez uma partidaça e a jogada do gol do Patrick, né? Mas vamos combinar que não é normal os caras pagarem $1 bilhão de dólares pelo Galopo e jogar o Thales, né? Sim, não é. Quero fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo com outra novidade importante. São Paulo pagou nos últimos dias parte dos direitos de imagem que estavam atrasados, além das luvas. O São Paulo chegou a dever para o seu elenco 32 milhões de reais. Essa dívida consistia, em boa parte, a problemas de não pagamentos no ano de 2020, no último ano da era Leco. São Paulo também atrasou pagamentos de direitos de imagem e prêmios nessa temporada. Com a entrada de 35 milhões de reais da venda do Antony, mais 10 milhões de reais da venda do Casemiro, além de uma série de outros bônus conquistados recentemente, São Paulo se sentiu confortável para pagar a maior parte dessas dívidas. As dívidas já não eram de 32 milhões, elas eram bem inferiores, estavam na casa dos 10 milhões de reais. A maior parte já foi quitada, mas o presidente Júlio Casares havia feito a promessa de quitação de todas as pendências até o fim do Campeonato Brasileiro. Você sabe que o brasileiro tem pouco mais de uma semana para terminar, então o São Paulo corre contra o tempo para permitir que seus atletas entrem em férias completamente sem pendências. De qualquer forma, já é um estímulo importante para as 3 rodadas finais. São Paulo que ainda briga, podendo chegar à fase de grupos da Libertadores, a pré-Libertadores ou, no pior dos cenários, ficar apenas com a Sul-Americana. Vou começar falando aí, né, que hoje vai ser um jogo encardido. O Jair Ceni nunca venceu o Diniz como treinador, então esperamos que ele consiga quebrar pelo menos esse tabu aí no final do ano.
Até porque 56 parece um número mágico para ficar na 8ª posição, né? Então, por que não já matar essa pontuação logo com uma vitória no Maraca e depois tentando aí vencer o Inter no Morumbi para não ter que levar para a última rodada obrigatoriamente contra o Goiás. E lembrando também que, por que não, né? Primeiro, esperar que o São Paulo consiga pontuar, de preferência 3 pontos, e depois torcer contra os outros. Até para ver se aquela vitória do Atlético Paranaense contra o Goiás foi por acaso, que eu ainda acho que foi. Ele vai jogar fora contra o Inter, eu espero que o Inter tire pontos do Atlético Paranaense. O Botafogo, Atlético Mineiro, até que empatezinho cairia como uma luva, como mesmo disse o Eduardo Afonso. Entre outros jogos aí que o São Paulo vai ficar de olho. Mas primeiro, ele tem que resolver o seu jogo no Maracanã. E vai ser um jogo duríssimo. O Arnaldo já deu a provável escalação. Não deve mudar muito do que foi dito, até porque também não tem tantas opções. É um absurdo estar falando que o São Paulo hoje tem 12 desfalques. É um absurdo. Não dá para entender. Tem que sentar com comissão, departamento, diretoria e ver o que acontece. Não dá para ficar todo jogo a gente ficar elencando um time de desfalques. Isso é todo jogo do São Paulo. O Arnaldo falou, no brasileiro foi uma média de 10 desfalques por jogo. Não tem equipe que aguente. E ainda assim o Rogério consegue montar equipes que sempre começam bem os jogos. O problema é do Rogério, como disse o Arnaldo, e você tem que concordar, é durante, né? São as trocas, a forma como ele vê o jogo e tudo mais. Esperamos que amanhã, 1-2. Esperamos que hoje, nesse sábado aí, ele esteja precavido e vacinado quando esse problema. Falando ainda mais em São Paulo, né? A questão do Abílio, para mim, é a história da Carochinha, já colocou muito bem colocado no Flow Podcast, quando foi fazer uma entrevista, que ele só colocaria dinheiro se ele pudesse optar em relação à contratação, treinador e tudo mais. Não vai acontecer. E ele também falou que não vai acontecer colocar dinheiro no São Paulo, porque ele não acredita nesse tipo de trabalho, que é o investidor colocar o dinheiro e depois conseguir um retorno numa futura venda. Para ele colocar dinheiro, ele tem que mandar, ele tem que opinar, ele tem que optar. Ponto. Tem que falar mais como um conselheiro para ver o treinamento, e sim, ele é um dos conselheiros que é a favor da transformação do clube em SAF. Mas isso é outra história da Carochinha que vai demorar muito ainda para rolar. Com relação ao pagamento da dívida, nada mais do que obrigação. Agora vamos ver se aí, antes do campeonato, o Casares consegue pagar tudo e iniciar 2023 sem dívidas. Eu, pelo Casares, não boto a minha mão no fogo. Então é isso, é o São Paulo aí num jogo importantíssimo no Maracanã, depois de perder 2 pontinhos aí no Morumbi, porque tinha o jogo na mão, na frente contra o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro não fazia nada, o São Paulo bobeou e tomou um empate. E agora vai ter que correr atrás com a equipe enjoada, as equipes de início, marcação alta, saidinha lá desde o início. E veremos, né? E veremos também quem será o substituto de Nestor e com que escalação o Rogério vem. Acho que vai ser essa aí com relação ao que o Arnaldo disse. A questão é, por que não usar o Galopo e usar o Igor Gomes, né? É até hoje isso que eu não entendo, né? São Paulo contratou, e os contratados, quando entram assim na bacia das almas. O Ferrarese hoje só joga porque não tem Miranda, não tem Diego Costa, tá faltando uma opção de zagueiro, porque senão ele não seria uma opção com certeza. Então veremos aí, a expectativa é grande e tomara que o São Paulo aí caia a nossa boca e consiga trazer 3 pontinhos do Maraca. Meu nome é Marcelo Mazorra, sou do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado das últimas notícias e novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e, se puder, nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações colores, um ótimo sábado a todos, um ótimo jogo a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.